Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Irmãos, o pastor Pierre é um grande amigo. Ele fala essas coisas assim, a gente fica meio, né? Ele foi o pastor da minha mãe, né? Em Catas Altas. Né? Eu conheço a família dele, uma família abençoada. A saudosa sua mãe, né? Que Deus recolheu. Mas assim, é uma família abençoada. E assim, eu louvo a Deus pela vida dele, de toda a família dele, né? Porque além de ser cuidou da minha mãe lá em Catas Altas, né? Minha mãe, né, veio do centro de Macumba e o Senhor resgatou através da vida do pastor Pierre. Então, através dela, das orações dela, vieram a minha e as outras, e aí Deus tem feito a grande obra na minha casa, né? Então, eu gosto de agradecer e sei que sempre onde eu vou eu falo do pastor Pierre, porque o Espírito Santo usou ele para falar com a minha mãe. E o Espírito Santo tem feito grandes obras em nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer pelo convite e tenho esse privilégio de vir trazer uma mensagem do Senhor, de compartilhar a mensagem de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E um abraço de toda da minha casa, da minha esposa. Ela não veio, ela estaria conosco, mas hoje ela arrumou um trabalho aqui. Ela é fotógrafa e ela está lá na Casa do Sol, né, trabalhando. E meu filho mais velho está estudando, hoje tem faculdade, enfim. Mas não vai faltar oportunidade, eu virei com toda a minha família no nome de Jesus. Trago um grande abraço da minha pastora, a pastora Denise Santos. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, sou pastor auxiliar no Templo Moriá, no bairro Jardim Europa. Moro em Lagoa Santa, mas congrego no bairro Europa. Muitas das vezes eles falam assim, por quê? Porque lá eu me sinto bem, lá onde que Deus me colocou, e lá onde eu tenho grandes amigos, e o que Deus nos chamou, a gente não pode trair as pessoas, não é verdade? Então eu trago um grande abraço da minha igreja, sintam abraçados no nome de Jesus, amém? Irmãos, você sabe que dia é hoje? Vou dar uma oportunidade de você louvar a Deus, mas é louvar a Deus mesmo, engrandecer o nome de Deus. Você sabe que dia é hoje? Diga para o irmão que está ao seu lado assim, hoje, fala com ele, hoje é o melhor dia da sua vida. Fala com ele assim, porque ontem já foi, o amanhã pertence ao Senhor. Hoje, como está escrito em Salmo 118, versículo 24, hoje é o melhor dia da nossa vida. Por isso eu regozijo no Senhor, porque hoje é o melhor dia da sua vida, meu querido. Ontem está no túmulo, amanhã a gente não sabe, mas você está vivo. Hoje é o melhor dia da sua vida. É o dia que você pode regozijar no Senhor. Como Davi disse, hoje é o melhor dia da minha vida, porque é o dia que o Senhor fez. Você pode louvar o Senhor por este dia especial. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, versículo de número 17. Você que trouxe a palavra, as Sagradas Escrituras, abra sua Bíblia. Você que não trouxe, pega acompanha junto com o irmão que está do seu lado. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam? Amém.
a palavra diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Repita comigo: eu tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Continuando. E vês aqui, apanhei 2 côvados e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Versículo de número 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faza disso primeiro para mim um bolo e pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ele e fez conforme a palavra de Elias, e assim como comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos pedir ao Espírito Santo para falar conosco. Ele já está aqui. A presença de Deus é real neste lugar. A palavra do Senhor diz: aonde estivermos 2 ou mais reunidos em teu nome, ali eu se faço presente. A presença do Senhor é real neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua real presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar aqui neste lugar, ó Deus, nos confortando, nos dando esse privilégio de regozijar e engrandecer o teu nome. E te pedimos, Deus eterno, todo-poderoso, nos direciona, fala conosco, fala ao nosso coração nesta noite, que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas impactados pelo teu poder e pelo teu agir, Senhor. Espírito Santo de Deus, muda sim, ó Deus, aquele que veio buscar ao Senhor, meu Pai. Como diz a tua palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. É o que nós viemos nesta casa, porque cremos que esta casa é casa de oração, esta casa é a casa do Senhor, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém. Sente no seu lugar, meu querido. Irmãos, muitas das vezes o nome da campanha, essa campanha chama Aviva, né? Um avivamento, precisamos todos os dias. Mas, aí muitas das vezes você pode dizer: o que essa palavra tem a ver com avivamento? O que podemos trazer sobre isso? Sobre avivamento. Elias prediz naqueles dias, ele predizia, ele trouxe uma palavra contra Acabe, o rei na época, um rei ruim, mau. E ele trouxe uma palavra sobre Acabe, falando assim: olha, não vai chover durante 3 anos.
E aí Deus, em seguida, o Senhor fala com Elias: olha, sai daqui, vai para um outro lugar, que eu vou te sustentar lá, não fica aqui. Porque como ele foi contra Acabe sim ia vingar de Elias. E Deus sustentou Elias usando corvos para o alimentar, trazendo pão e água. Trouxeram o sustento para Elias. Quando aí a Bíblia diz que quando o ribeiro secou, Deus falou assim: vai, agora você vai sair daqui e vai para uma outra cidade, você vai para Sarepta. Lá eu darei a ordem a uma viúva para te alimentar. Elias estava sendo sustentado. O engraçado é que naquela época os profetas como Elias, eles deveriam ser cuidados, eles deveriam ser sustentados. E, ironicamente, quem sustentou Elias primeiramente foi um corvo. Foi os animais, as aves que alimentaram Elias. E depois ele foi para uma cidade chamada Sarepta. Essa cidade era um território de Jezabel. Essa cidade era uma cidade pagã. Ora, uma mulher, uma viúva de uma cidade que era uma cidade pagã, e ali Deus ia sustentar Elias. O que o Espírito Santo fala para mim e para você nesta noite: muitas das vezes Deus, Ele levanta pessoas, Ele traz um impossível para nos sustentar, Ele traz um impossível para nos renovar. Por que eu estou falando isso? Por que o Espírito Santo está trazendo essa palavra para mim e para você? Porque antes de eu trazer essa mensagem, o Senhor falou comigo. O que isso tem a ver com avivamento? Tem muitas pessoas dentro da igreja, principalmente depois da Covid-19, que elas se esfriaram. Tem muitas pessoas que estão como aquela viúva, a viúva de Sarepta. Lembra do que a viúva, ela estava numa cidade pagã, uma cidade que podia tudo. Nós vivemos uns dias assim. Nós vivemos num mundo de hoje que tudo é normal, que as coisas que acontecem, muitas das vezes você liga a televisão, para eles o que acontece é tudo normal. Você vai na internet, vê se fosse há uns 20 anos atrás, era uma coisa absurda, mas para eles hoje é tudo normal. Hoje não sabemos quem é quem. E vivemos neste mundo. Só que nós temos uma diferença. Nós temos que entender, para que nós venhamos sim trazer o avivamento a cada dia nas nossas vidas, nós temos que entender uma coisa: que nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos nada, nós não pertencemos daqui. Desde o dia que nós fomos escolhidos pelo Senhor, porque Ele nos escolheu primeiro. Quando Ele nos escolheu e nós entregamos a nossa vida, como o Senhor é o nosso Senhor, o suficiente Salvador da nossa vida, nós não somos mais cidadãos desta terra, nós somos cidadãos dos céus. E adoramos um Deus que não está morto, mas sim, Ele vive e vive eternamente. Nós temos que entender isso. Trazer a confiança em Deus novamente. Domingo agora não, dia 5, domingo que vem, vai fazer 1 ano que um grande amigo meu morreu. O meu pastor Kleber, que a viúva hoje é a pastora Denise. O pastor Kleber morreu, continuou de câncer, lutou pelo câncer durante 5 anos.
E todas as vezes que eu falava, e como é que está o senhor, pastor? Eu estou bem. Eu estou bem. Ele presidiu a igreja até uma semana antes dele morrer. Até hoje, a nossa igreja é uma igreja abalada. Ele morreu numa sexta-feira, no dia 5 de maio do ano passado. No sábado foi o velório dele. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. E aí, passando uma mulher, ela falou assim, o que adianta seguir a Deus? Um homem bom, um homem que fez de tudo, alimentava as pessoas, pregava o evangelho. O que adianta seguir a Deus? Mas é aí que está a chave do negócio. Nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esta terra. A nossa terra, ela é celestial. Como diz em Apocalipse capítulo 21, que a cidade santa, ela é quadrangular. Né? Fazendo algumas versões fala quadrangular, mas é uma cidade quadrada. Lá é uma cidade santa. É a cidade que o Senhor, em João capítulo 14, Ele tem preparado uma morada para mim e para você. E por que muitas das vezes nós fazemos como esta viúva? Ela diz para Elias o quê? Eu estou preparando, pegando algumas lenhas para preparar algo para mim e para o meu filho. E depois, numa cidade que era uma cidade pagã, uma cidade que vivia na base do caos, da prostituição, da lascívia, da libertinagem, como nós vivemos nos dias de hoje. Mas nós não somos mais um na multidão, nós somos diferenciados, nós somos separados pelo Senhor. A Bíblia fala que o Senhor fala assim, aquele que vier a mim, eu jamais o lançarei fora. Eu louvo a Deus por essa campanha, sabe por quê? Porque o avivamento significa uma renovação. Nós precisamos nos renovar todos os dias. Naquele momento, aquela viúva, ela estava vivendo um momento de caos. Não chovia na terra. Onde não tem água, tem fome, tem doenças. E ela vivia naquele momento. E naquela época, uma viúva era pior ainda. Para uma viúva, naquela época, era humilhação. E o interessante é que, mesmo neste momento, Deus falou assim, vai lá, Elias, que tem uma mulher lá que vai te sustentar, e é uma viúva. Ele faz as coisas insignificantes, para as pessoas, para o ser humano, as coisas insignificantes, ele traz assim, ele faz com que esta pessoa, ela se torne importante. Eu e você, nós somos importantes para o Senhor. Mesmo que lá no fora, o mundo não coloca-nos ao zero à esquerda. Que nós somos insignificantes. Mas Deus fala para mim e para você nesta noite, que nós temos que voltar a confiar que Deus, Ele continua curando, batizando, salvando, e que Ele voltará para buscar a igreja dEle. Por isso, que nós temos que trazer o avivamento todos os dias da nossa vida. Aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Porque nós estamos compartilhando a palavra do Senhor. Mas essas cadeiras poderiam ter outras pessoas. Isso vai depender de quem? De mim e de você. Isso é confiar em Deus. Isso é trazer o avivamento sobre as nossas vidas. Quando nós trazemos o avivamento, nós renovamos a nossa vida com o Senhor, nós contagiamos outras pessoas. Todos vão querer o Deus que está dentro de você. E aí eu imaginando lá naquele velório, a pessoa fala assim, para quê?
A Covid-19, muitas e muitas igrejas, as pessoas pararam de ir. Ah, para quê? Eu perdi fulano, perdi ciclano. Eu creio que isso abala, porque nós somos seres humanos e nós somos apegados com as pessoas, principalmente com os familiares. Eu sei que muitos de nós perdemos familiares, amigos, mas isso não pode impedir que o Deus que nós seguimos, Ele é vivo. Ele desceu do madeiro e Ele habita no meio de nós. Nós temos que agarrar nessa palavra. E aquela mulher, aquela viúva, dizendo para Elias, olha, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite numa botija. Você sabe o que significa a farinha? A farinha significa santificação. Ela significa santificação e sustento, tanto físico como espiritual. Ela tinha pouco isto, ela não tinha quase nada. E o azeite significa o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Noé, quando assim que cessou o dilúvio, a Bíblia diz que o barco ainda estava navegando, ele soltou uma pomba, e quando essa pomba voltou, ela voltou com um ramo de oliveira. Para você ver que a mensagem do Espírito Santo para mim e para você é que mesmo nesses momentos de caos, mesmo que naquele momento de sequidão, como aquela viúva de Sarepta estava vivendo, que hoje nós vivemos uma crise não nacional, mas mundial, em todas as áreas, mas o Senhor, Ele tem trago a esperança para as nossas vidas. Então, nós devemos confiar em Deus. Isso é renovação, isso é avivamento. Ah, Deus parou de fazer milagre. Muitas das vezes as pessoas, nós viemos para a igreja todos os dias, toda quarta-feira ou toda quinta-feira, você está aqui, todo domingo você está aqui, mas só Deus sabe quando você vai embora. Muitos vão embora para casa e chegando lá falam assim, eu vou voltar para o meu lar, aonde eu não queria estar. Muitos não queriam estar dentro do seu lar, porque quando chega lá, o quadro é o mesmo. Outro dia eu falei com Deus, Deus, muda um quadro da minha vida. Muitas das vezes eles falam assim, quando você reclamar, eu ficava reclamando, tal, Deus falou assim, quando você reclamar, quando você for falar alguma coisa, fala comigo. O que o Espírito Santo quer falar para mim e para você? Para de reclamar com outras pessoas. Você fala com outras pessoas, olha, isso não está acontecendo isso, Deus não me ajuda, ou seja, você fala mal de Deus com outra pessoa. Quando você tiver de falar, fala com Deus, rasga o seu verbo com Deus, fala do jeito que você quiser. Aí é só você e Deus. E muitas das vezes, quando nós não falamos, nós deixamos de confiar em Deus, colocamos em Deus a dúvida naquilo que Deus nos prometeu, porque a Bíblia fala que Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que Deus, a tua mão nunca está encolhida para que não possa abençoar o seu povo. E os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor do teu povo. Muitas das vezes, as circunstâncias, as adversidades, elas tentam nos amedrontar, nos sufocar, para que nós não venhamos mais acreditar que Deus pode fazer.
precisamos de um renovo. Precisamos de avivar. Precisamos de um avivamento na nossa vida, para que aqueles que vierem a nós vejam que a glória de Deus habita em você, habita em mim. E aquela mulher, ela colocou diante daquele profeta, que representava o Senhor naquela cidade, e falou: olha, eu só tenho isso. Vem o que você tem em tuas mãos. Eu tenho pouquinho. Mas vem com o que vocês têm na mão. E deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Talvez o que você tem não é suficiente, vai ser o suficiente pelos olhos humanos. É o que vai ser só momentâneo. Mas se Deus colocar a mão dele, o que é pouco vai se tornar muito, muito, para que você venha a ser sustentado na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, nos momentos difíceis como aquele povo passava na época. Ela só tinha um pouquinho de azeite numa botija e um pouquinho de farinha na panela. Acabou. Mas a palavra de Deus, ela se cumpriu. Ela fez o quê? Ela obedeceu. Mesmo numa cidade onde o povo era pagão. Ela obedeceu, ela se humilhou e ela fez o que Deus mandou fazer. Deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Obedeça, deixa Deus agir na sua vida. Obedeça a palavra de Deus. Larga aquilo que Deus mandou você largar. Muitas das vezes a gente fala assim: arruma o jeitinho. Não, mas isso aqui o pastor falou, mas a palavra muitas das vezes hoje o pessoal usa muito a questão da graça. Não, mas na graça diz isso. Aí você usa umas liturgias de outras igrejas. As pessoas usam as liturgias de outras igrejas. Não, eu conheço um irmão de outra igreja que ele falou que pode. Que eu posso beber, que eu posso fazer isso. Não tem nada a ver. Para você tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Para nós tudo é lícito, mas nem tudo nos edifica. Quem quer o avivamento genuíno a cada dia na sua vida? Levante a mão. Então comece a viver isso. Comece a confiar e deixar esses carrapichos, tirar isso das nossas vidas. Eu lembro que o pastor Pierre, não sei se você lembra disso, lá em Catas Altas mesmo, não tinha muita coisa, então eu bebia muito, usava muita droga. Eu falei: aqui nesse lugar não tem nada, a única coisa que tem é beber. Então você bebia o dia inteiro. Mas quando você conhece e vê a mensagem da cruz, você fala: peraí, eu não sou, esse corpo aqui pertence ao Senhor, e não é isso que Deus quer para a minha vida. Comece a largar aquilo que te impede de chegar diante de Deus. Comece assim a separar as coisas que te impedem de chegar diante de Deus. Comece sim a buscar o Senhor enquanto você pode achar. Comece a invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. Davi diz assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitos hoje falam assim: e agora? Hoje eu vou lá hoje eu vou na igreja. Tem pessoas que eu vejo e falam assim: não estou fazendo nada, eu vou na igreja. A igreja, acerta, aqui são 4 paredes, não salva. Mas eu preciso de você, ele precisa de você. Talvez você entra ali triste, aí vem um e te abraça.
contagiado pelo avivamento que Deus, o renovo que Deus trouxe à vida dele, ele te dá um abraço. Aí, que bom que você está aqui. Aí você se anima. Nós temos que estar assim, firmes na promessa do Senhor. Como diz aquela canção, firmes na promessa do Senhor. Deus nos prometido grandes coisas na nossa vida, e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Por isso, nós temos que fazer como aquela mulher, confiar. Quer o segredo do avivamento? Confia em Deus. Confia em Deus. Deus, Ele quer somente a confiança. Eu não tenho visto milagre na minha casa. Eu não tenho visto milagre no meu trabalho. Aquilo que eu pedi, eu continuo pedindo, mas nada acontece. Continua confiando. Porque Deus, a Bíblia fala que o guarda de Israel, ele nunca dorme. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sim, tem duas coisas que podem acontecer. Quando você falar com Deus, tem duas coisas que vão acontecer. Deus ouve e Deus vai responder. Comece a confiar em Deus. Comece a pensar, comece a trazer, comece a mudar o quadro daquilo que você está vivendo. Comece sim, não vê somente o caos, vê dentro do caos a esperança. Nós temos que olhar que Deus, sempre o lado positivo. Muitas das vezes fala assim, acabou. Não vai resolver mais nada, acabou. Mas Deus, enquanto tem vida, há esperança. Né, pastor Pierre? Enquanto tiver vida, há esperança. Enquanto tiver vida, há esperança para a vida do Peterson. Há esperança. Quem imaginava, eu morei na Concórdia, morei lá em Catas Altas, quem imaginava que eu seria um pregador da palavra de Deus? Que um homem que mexia com droga, que bebia, ninguém imaginava. Tem pessoas que hoje falam assim, você ainda está na presença de Deus? Eu falei, eu não largo nunca. Daqui é para a glória. Daqui é para a eternidade, porque lá é meu começo. A eternidade é o começo da vida do cristão. A eternidade é o começo da vida daquele que busca o avivamento sobre a sua vida. Nós precisamos nos renovar a cada instante. Porque o mundo, ele tenta nos sufocar. As circunstâncias, os problemas, o trabalho, todo momento tenta nos tirar da presença do Senhor. Mas, quando nós estiver vendo este caos, dentro da nossa casa, olhamos para a cruz. Porque lá é o símbolo da nossa vitória. Na cruz foi garantido a nossa vitória. O sangue do Senhor foi derramado para nos garantir a vitória. A vida, quando Jesus ressuscitou, foi para garantir a nossa vitória. A Bíblia fala que quando todos ali estavam chorando, outros se lamentando, e as mulheres vieram até o sepulcro e viu a pedra removida. E buscaram ali um morto. E a primeira mensagem foi para ela, falando assim, aqueles que você busca, mulheres, aquele que você busca, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Então esse é o nosso renovo. Ele vive no meio dos problemas, ele vive porque ele é a solução, ele vive no meio do caos, porque ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem na nossa angústia, ele vive. Aleluia, o Senhor vive.
E antes de nós orarmos, eu quero orar. Nós vamos buscar o Senhor. Você vai buscar o Senhor como você nunca buscou. Tem uma frase que diz assim: uma pequena fé, ela vai até o céu. Mas uma grande fé, ela traz o céu até a terra. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos sim. Quantas vezes você que busca o avivamento, o renovo sobre a sua vida, quantas vezes você jejuou, quantas vezes você tem orado na sua casa, como você só ora dentro da igreja, quantas vezes você tem lido a palavra do Senhor, ou você só abre a palavra do Senhor quando o pastor pede. Quantas vezes nós temos feito isso? O Espírito Santo, todos os dias, em todo momento, Ele nos chama. A pessoa que mais quer que se aproximar de mim, de você, é o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos preencher a cada dia, porque todos os dias nós necessitamos da presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos de um avivamento. Quanto mais o céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Você tem feito isso? Você tem trazido o que tem no céu, eu quero o que vem do céu sobre a minha vida. Em Tiago, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Se nós chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Ele se faz presente neste lugar. Nós temos que ter essa convicção que Deus está aqui. Como diz a palavra, Emanuel, o Senhor é conosco. Emanuel, o Senhor é conosco. Você já parou para pensar nisso? Aquela viúva, ela poderia fazer tudo ao contrário. Ela era livre. Eu sou viúva, não tenho marido, só tenho um filho, não tem mais nada dentro da minha casa. Aí você ainda pede o que eu tenho? Talvez você fale com Deus: eu não tenho nada. Aí o Senhor quer ainda o que eu tenho para te oferecer? Você tem um coração. É isso que Deus quer. Ele quer o seu coração. Ele quer o que você tem de mais precioso. A sua vida. Mas eu entreguei a minha vida ao Senhor. Sim, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor todos os dias. Todos os dias, porque o mal, ele todos os dias está batendo na nossa porta. O inimigo todos os dias está montando cilada, mas o Senhor tem nos trazido no livramento. Como eu disse aqui no começo, hoje é o melhor dia da sua vida, hoje é o melhor dia da nossa vida, porque nós estamos vivos, e isso é uma oportunidade de nós nos alegrarmos no Senhor. Nós somos diferentes, irmãos. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. Porque as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas querem ser elas querem a mesma coisa que nós temos. Mas nós temos que apresentar para elas, levarem para elas. Mas isso começa quando nós nos renovamos no Senhor. E para renovar, vou repetir: confia em Deus. Você tem confiado em Deus? Ou confia só quando vai tudo bem? Você tem confiado em Deus? Ou só confia quando Deus traz a vitória?
é no meio dos problemas. Não se iludam. Eu não vim passar, amaciar a ego de ninguém. Eu podia trazer uma palavra só de vitória, vitória. Não tem uma canção que fala só vitória, só vitória. Eu podia falar, não se iludam, porque o inimigo, ele trabalha ao nosso derredor, só esperando um momento para atacar. Por isso que nós temos que nos renovar todos os dias. Não se iluda, porque Deus é fiel. Deus, ele traz sim, Ele está ao nosso redor, nos protegendo. Nós estamos debaixo das suas asas. Então continue, se você confia mais ou menos em Deus, comece a entregar tudo para Deus, confia nele tudo que você tem. Não estou falando só de bens, estou falando de você por inteiro. Em nome de Jesus, como o Senhor se apresentou por inteiro para nós, que nós venhamos nos apresentar inteiro para Deus. Isso é avivamento. Não é somente na campanha, mas o avivamento ele tem que ser todos os dias. Todos os dias. Quando eu sentei ali, é a primeira vez que eu vejo um baterista falando em línguas, dando glória a Deus. Falei, gente, aqui é bom demais. É isso que tem que acontecer, meu querido. Mas é só o baterista? Eu estou dando um exemplo dele, mas tem que ser. Aí ele me contagiou. Falei, glória a Deus, eu estou no lugar certo. É isso que nós temos. Se tiver de você gritar, pular, chorar, rir, é o que você tem que fazer. Lá no mundo, quando tinha aquelas grandes bandas de rock, o povo gritava, o nego chorava, pulava, subia em cima daquela multidão, nem sabia para onde ia. Você tem que estar pulando e exaltando na presença do Senhor, mesmo que as coisas não vão bem, porque existem os dias maus, sim ou não? Sim ou não? Existem os dias maus, mas não é como começa, é como termina. Eu dirijo o Uber hoje e falo assim, irmão, o meu dia não tá muito bom, mas eu falo, é de manhã ainda. Não é como começa, é como termina. Pode ser que começou mal, mas vai terminar bem. Porque o nosso Deus é que habita em nós. E a última palavra vem dele. Amém? Fique de pé no seu lugar.